bem-vindo, nono ano, a mais uma aula de arte. Hoje nós estamos, presente com essa videoaula para estarmos terminando aqui, fechando o nosso volume 2 do livro, Faltou um pedacinho para fecharmos. Hoje nós vamos fechar, iniciando nossa aula com correção, ok? Estamos na segunda aula, depois que voltamos de férias, a semana do dia 12/8/2020. Tudo bem com vocês? Espero que estejam tranquilos. Peço para que surgirem dúvidas, podem solicitar questionamentos, podem solicitar me enviando, tá bom? As dúvidas de vocês. Hoje, nós temos a proposta de atividade que foi solicitada de vocês na semana passada, da aula 5/8, tá? Peço que vocês peguem o caderno para que vocês possam também estar fazendo as anotações, porque hoje nós vamos ter um bate-papos aí sobre as categorias conceituais da imagem. Por que essas categorias, elas são importantes e por que nós devemos estudar essas categorias conceituais aí na produção de qualquer tipo de imagem e também poder entender aí como são as produções artísticas, ok? Então, vamos continuar e eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre as categorias conceituais da imagem. Lembrando que a gente está corrigindo também a proposta de atividade, ok? Então, a forma ela se configura aí de diferentes maneiras. E os artistas, eles utilizam essas diferentes maneiras para quê? Para expressar suas ideias, suas opiniões, seus sentimentos, tá? Então, eles vêm observar como se organiza aí a estrutura ou como criar o conceito de uma imagem. É muito importante estudar não só apenas para o aperfeiçoamento da leitura das imagens, mas também para favorecer aí o nosso processo criativo, ok? Então, a forma ela pode ser classificada em categorias conceituais de acordo com essas categorias conceituais apresentadas para vocês aqui nesse material. Nós vamos conhecer algumas. Na aula passada eu já deixei para vocês visto aqui nesse link um vídeo onde vocês assistiriam e teriam contato direto, com as formas de classificação das categorias, ok? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre elas, para que nós possamos também corrigir a nossa atividade, a nossa proposta de atividade. Então, segue comigo, vamos lá. O que significa clareza? Conceito de clareza para a categoria conceitual de uma imagem. Então, a clareza, vocês podem observar na página 19 do livro de vocês, onde vem trazendo aí a harmonia e o equilíbrio, tá? Pode parecer uma imagem totalmente simples, com poucas unidades, mas essas imagens, elas vão apresentar uma clareza nas suas composições, tá? Na página de vocês, no livro 2, na página 19, nós podemos observar a clareza das esculturas gregas, por exemplo, ok? Então, clareza vai significar uma visualização bem organizada, bem unificada, harmoniosa e equilibrada, tá? Então, esse objeto, ele pode ser simples e pode ser complexo também, desde que ele esteja claro, objetivo, ok? A segunda categoria é a simplicidade. Então, nós podemos definir ela como livre de complicações, ok? Traz harmonia, traz unificação. Normalmente, ela traz baixo número de informação, não tem tanta informação para complicar a imagem. Ela é livre de qualquer tipo de complicação,
tá? Ela se caracteriza por organizar formas facilmente assimiladas e compreendidas por nós, ok, nono ano? Então, nós podemos observar essas categorias, principalmente em uma obra, né, da Tarsila do Amaral, disposta no livro de vocês, na página 19. Eu espero que vocês estejam acompanhando comigo as imagens para ficar mais fácil de aí dar característica a essas categorias. Vamos seguir, então, para a nossa próxima, que é o minimalismo, ou seja, a minimidade, que apresenta um mínimo de unidades ou elementos importantes aí para a confecção, para a construção dessas obras, tá? Ela é considerada uma técnica bem econômica, onde há pouquíssimos elementos na composição. Por isso, mini, ok? A nossa quarta categoria é a complexidade, que já vem mostrando aí o maior nível de complexo, né? O maior nível de complexidade. São formas grandes, tá? Vocês podem acompanhar comigo e acompanhem também no livro didático de vocês, para você estar tendo a imagem como exemplo. Tá? Aqui nós temos uma imagem na página 21 de vocês do demônio guardião, certo? O que mostra de complexo nessa imagem? As formas, né? Ela com grande variedade de detalhe, então intensifica a expressão ou de partes. Com que finalidade, professora? A fim de ressaltar um aspecto. Então, esse monte de detalhes disposto no demônio guardião, ele vem mostrar aí que as figuras são bastante complexas. Então, ela já é o oposto totalmente do conceito de simplicidade. A complexidade, ela tem de ter muitas unidades em sua composição. Isso dificulta um pouquinho a leitura rápida. Então, vocês têm que fixar bem para poder fazer a leitura dos objetos, certo? A profusão, ela tem como característica a riqueza de elementos, ok? Então, as unidades de formação em um mesmo objeto ou uma composição está associada a uma riqueza de adornos, né? A profusão é bastante explorada nos estilos góticos e no estilo barroco também. Vocês podem observar isso na imagem Ruínas Romanas, tá? Na página 21 de vocês, do livro. Nós temos também, né, a exageração como formas com ênfase expressiva em resultados do exagero, tá? Então, são exageros de elementos. Que elementos? Elementos como as cores, as formas, a composição da imagem, como ela é composta. E a finalidade dessa categoria conceitual, exageração, é chamar a atenção, tá? Sobre um aspecto. Tudo bem? Nós temos a coerência, que caracteriza como organização visual. Ela é integrada, ela é equilibrada, é harmoniosa em relação a um todo. A incoerência já é o oposto da coerência, ok? Então, ela já é de forma distinta, contraditória, já é desarmoniosa e desintegrada, certo? O arredondamento, a exageração, já falei para vocês, são os elementos que têm por finalidade aí chamar a atenção por um aspecto, tá? Então, ela é vibrante, ela é rica em cores, rica em formas. E o arredondamento, que caracteriza pela suavidade, delicadeza e a maciez que as formas transmitem, ok? Já a transparência física caracteriza-se por objetos sobrepostos, aqueles que nós podemos ver além do oposto da transparência. A gente pode ver além da imagem. A visualização, ela pode ser parcial ou total. Talvez nós não conseguimos entender bem o que quer dizer essa transparência, ok? Nós podemos ver aí um exemplo na imagem escadaria idealizada, né, nos museus, onde você consegue ver parcialmente
o aspecto todo da obra. A transparência sensorial, neste caso, ela passa uma sensação muito próxima da realidade ao observarmos os elementos. É produzida por uso de técnicas tradicionais, mas essas técnicas são computacionais, ok? A opacidade, essa técnica é o oposto da transparência, então já é o opaco, já é o escuro, né? Nela não podemos visualizar o que está por trás do objeto sobreposto, né? Ao contrário da transparência, que nós conseguimos ver, mas parcialmente. A redundância, ela se resume basicamente pelo excesso de elementos, né? Iguais, ou seja, muitas vezes a repetição, ok? Aqui nós temos a ambiguidade, tá? Que é uma técnica que produz efeitos interessantes, pois ela mostra um único objeto com a interpretação diferente daquilo que é visto. A ambiguidade, ela geralmente é organizada, né, geometricamente, né, de formas com a finalidade de suscitar diferentes interpretações e percepções da unidade de um todo, da obra de um todo. Também nós temos a espontaneidade, né, que é uma técnica não premeditada, instintiva, não há nenhum planejamento para sua realização. Ou seja, técnica de criação livre, que aparentemente não apresenta nenhum tipo de planejamento. Certo, meus amores? Estão acompanhando? Dúvidas? Eu estou à disposição de vocês. Nós vamos para a aleatoriedade, que é uma técnica que faz com que os elementos eles sejam dispostos de um modo não sequencial. Então, eles não vão seguir nenhuma técnica de sequência, tá? E pode ser caracterizada aí como algo casual ou acidental, tá? Até umas obras mesmo acidentais. Fragmentação, essa técnica se caracteriza por uma organização formal decomposta, as unidades estão separadas entre si. Da composição dessas unidades, esses elementos mantêm relação entre si, mas conservam sua individualidade. Essas unidades, elas transmitem sensação como tensão, excitação e também dinâmica. Ok? Nós temos aí a sutileza, que é uma técnica elegante, delicada, e ela reflete aí o bom gosto, ok? Nós temos a diluição, né, que associa a precisão e a nitidez da forma. Ela pode passar a sensação de calor humano, sonho, ilusão e outros sentimentos. A distorção, né, que é a alteração da forma das unidades ou até mesmo de um todo, com a finalidade de criar efeitos plásticos, ok? Então, ela caracteriza a deformação. Nós podemos, qual imagem que nós temos que maior caracteriza esse conceito? É o grito de Eduardo Manso, certo? Nós temos a profundidade. A profundidade, ela caracteriza principalmente nas variações das imagens, né? Provocando uma percepção de profundidade ou de distanciamento. Superficialidade, essa técnica, ela caracteriza aí por dois elementos bidimensionais e chapados, e ela é o contrário da técnica de profundidade, tá? Então, ela é mais superficial. Quando nós temos aí a técnica da superficialidade, essa técnica ela é caracterizada pelos elementos bidimensionais, os chapados, né? Ela é o contrário da técnica de profundidade, como eu falei para vocês logo acima. Já abaixo nós temos a sequencialidade, que vai dar sequência e vai aplicar aí uma organização de unidade, de modo que elas fiquem contínuas, né, trazendo harmonia e equilíbrio. Já a técnica de sobreposição é uma técnica que traz características de um objeto sobreposto aos outros, e eles podem ser opacos, translúcidos ou até mesmo transparentes, ok? Então, esses são os elementos conceituais da construção aí de uma imagem, ok? Já
agora para solicitar de vocês, nós vamos discutir a respeito aqui, fazendo comentários das atividades que eu solicitei de vocês na aula passada, tá? Na página 34, atividades o que eu já conquistei, que é perguntas pessoais, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre elas. Então, de primeira mão, nós temos aí em poucas palavras pedir para vocês escrever os elementos estruturais das linguagens artísticas, que é esses elementos que eu já falei para vocês, tá? Sobre a ambiguidade, espontaneidade, aleatoriedade, fragmentação, sutileza, diluição e outros. Vocês já viram que eu já apresentei para vocês. Vocês vão escrever sobre essas linguagens e falar qual que vocês mais se identificou, tá? Você se identificou com a clareza, com a simplicidade, qual que mais te chamou a atenção? Então, uma resposta pessoal, né? Mas também faz referência aí à nossa proposta de atividade, quando eu pedi para vocês escolher, né, no livro didático de vocês e no vídeo, como material complementar, e 2 categorias conceituais e criar uma obra artística, tá? Seguindo a característica, ou seja, se eu escolhi a clareza, eu vou deixar que a minha imagem seja mais harmoniosa, mais equilibrada, com estrutura simples, nada de complexo, tão complexo a ponto de não ser claro, mas ela pode ser complexa. Sendo claro, ela tem aí a clareza, que é um elemento aí das categorias conceituais. Vocês escolheriam aí e fariam a sua obra. Já a questão de número 2 do nosso livro didático, página 34, pede para que em dupla vocês discutam, né, as questões a seguir. Vocês fariam com resposta pessoal de vocês mesmos, tá? Qual é a importância da arte nos tempos atuais, né? Nós podemos mencionar aqui a relação que a arte ela tem com o meio ambiente, com as questões ambientais, com as questões tecnológicas, né? Com as possibilidades que a tecnologia nos permite, também de encantar, recriar o mundo, a conservação da nossa cultura popular, certo? 9º ano. A expressão corporal, né? Entre outras conexões que nós podemos vir a fazer aí usando a arte, né? Então, é importante que nós podemos aí valorizar a diversidade, ok? A diversidade artística é aquela que nos condiz em criar e recriar o mundo. Então, é importante a arte nos tempos atuais. Já a letra B, nós temos aí a seguinte pergunta: existem regras para a criação artística? É uma pergunta pessoal, é uma resposta pessoal de vocês. Cada um vai pensar de uma forma. Mas eu venho falar para vocês que a arte, ela é uma expressão livre. E cada artista, ele segue caminhos e técnicas particulares, né? Sejam elas leves ou de maneira a refletir sobre as diferentes intenções, né? Intenções de quem? Dos artistas, que como elas se concretizam em cada produção criativa, ok? Então, lembrem-se, a arte é uma expressão livre. Letra C. Que linguagens foram incorporadas à arte contemporânea? Também uma resposta pessoal, tá? Mas nós podemos notar que existem diferentes linguagens artísticas. E também temos diferentes linguagens materiais que se combinam, né, de formas variadas na arte contemporânea. Nós podemos citar a contemporaneidade como a liberdade de expressão, né? Seja ela na música, seja ela na dança, seja ela na performance, seja ela na arte digital, né? Que nós já viemos estudando aí, ok? Então, é isso. Nós terminamos aqui de fazer a nossa correção, né? Corrigimos a página 34, mas se ainda persistirem em dúvida, eu peço que vocês solicitem resposta. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.